que a vida dela tenha, você e ela, e sua mulher, que tenham um pertencimento, vivam juntinhos, entendeu? Saírem juntos. Se você se tornar amigo dos seus filhos, vai ser difícil você usar a vara. Quando pequeno, usa a vara. Depois de um tempo, junta, faz tudo junto. Respeita o seu filho, peça opinião para ele. Às vezes eu peço opinião para minhas filhas, eu sei que ela nem sabe, não está nem entendendo, mas eu quero que ela sinta que eu estou envolvendo ela nas minhas dificuldades. Diga assim: e aí, o que você pensa? Ela fica ali: ah, pai, eu penso que... Aí diz uma asneira, mas eu dei a chance para ela de ela entender que eu confio na opinião dela, na percepção dela. Isso vai gerando identificação, tá certo, irmão? Assuntos como esse só indicam que nós temos que prestar atenção bastante a cada ovelha, né? A cada ovelha, a cada faixa etária das ovelhas, e nos debruçarmos nesses assuntos para conhecer profundamente como Deus pensa a respeito de cada uma dessas questões. E uma coisa que eu preservo em tudo isso aí é saber que o mundo ele está entrando, ele está forçando a barra para tentar quebrar alguns paradigmas, tentar quebrar alguns valores e alguns princípios da Bíblia, né, trazendo uma filosofia que parece ser uma filosofia mais humanista, uma filosofia mais de maior respeito ao ser humano, quando na verdade a gente sabe que essa sociedade está falida, ela é mentirosa, ela é injusta, ela é desigual, e muitas vezes vai dando uma de uma sociedade que quer se preocupar com o ser humano, com direitos humanos. E agora falando em, por exemplo, em relação a essa questão da palmada, né? E existe, depois vocês entrem no YouTube, tem um procurador da República que é cristão, e ele tem analisado o Código de Defesa, o Código do Adolescente, né, de Defesa do Adolescente e Jovens e Adolescentes, o Estatuto da Criança e do Adolescente, e ele tem estudado o caso, em questão no que diz respeito à disciplina na forma física, e ele tem balizado com estudos científicos e com estudos jurídicos e ajudado os pais a desenvolver a disciplina que lhe cabe, a disciplina que Deus deu a ele o direito de fazer, e até mesmo em como fazer isso levar isso diante da escola, diante do professor, diante da professora, diante das instituições do Estado, e dando bastante respaldo para os pais em cuidar dos seus filhos e tratar os seus filhos de forma bíblica, embora pareça muitas vezes distoante do que eles trazem aí. Isso só indica, irmãos, que nós vivemos numa sociedade complexa, nós vivemos no século XXI, é o século em que a igreja está sofrendo pressões, e a nossa postura, a nossa atividade, a nossa atuação como líderes, como presbíteros, não deve ser uma atuação amadora, não pode ser uma coisa que vai por improviso, que eu vou fazer quando der, sem se debruçar no que está acontecendo. Nós vivemos um século bastante difícil, é o século da volta do Senhor, e demanda de nós, sim, joelho no chão, preocupações, estudo da Bíblia, estudar o assunto com profundidade, para que a igreja não seja influenciada pelo modismo do mundo aí fora, tá certo? Então aqui agora mudando de tema, porque senão a gente não vai chegar a mudar. Diga aí. Provérbios aqui 27, 5 e 6 mostra assim: melhor a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. É uma realidade para nós, né? Eu apanhei muito da minha avó, né, graças a Deus. E hoje ela tinha uma coisa que chamava currião, né? Então quando ela pegava naquilo ali, era, né, uma coisa. E o irmão falou, quando eu fui crescendo, eu já queria segurar, né? Porque já não tinha feito mais, né? Então, mas graças a Deus pelas que eu levei, né? E é isso, irmão, né? O mundo ele quer imprimir algo em nós que a Bíblia condena, né? Amém. A Bíblia não ia errar, né? Ela falou de vara,
ela não ia errar. E quem falou foi o sujeito mais esperto do mundo, o cara mais sábio, Salomão. Então, Salomão é mais do que qualquer um de nós aqui. Então, ele sabia o que ele estava dizendo. O que a gente deve saber, entender qual é a vara, qual é a medida da vara, mas que está corretíssimo está. Agora, é tão densa essa questão de disciplina, que envolve justiça, envolve senso de julgamento, que requer de nós, sim, bastante peso diante de Deus quando formos disciplinar as pessoas. Porque aí nós vamos julgar o mundo, vamos julgar os anjos, e a gente tem que aprender a fazer isso aí. E os filhos são aqueles que Deus colocou nas nossas mãos para aprendermos aí até Ele. Mudando já de tema, irmãos, temos 8 reuniões na semana, todavia nós temos família para cuidar, irmãos para apacentar, problemas administrativos. Como proceder? Esse irmão tem que ser transfigurado, né? Não, tem que estar transfigurado para dar conta de tudo. Só tem 7 dias da semana, tem reúne 8, fora a família, fora o trabalho, fora tudo. Irmãos, é questão de bom senso, né? Ele tem que, junto com os demais irmãos que servem com ele, ter comunhão e ver quais são as reuniões que ele não pode deixar de participar. Certo? Quer dizer, há um bom senso. 8 reuniões na semana, sendo que ele não tem tempo nem para a família, e nesse aperfeiçoamento foi claro, né? Que a base da igreja é a família. Você não tem tempo nem para a família, ele está fazendo muito, mas lá na frente ele vai ter um prejuízo grande. Então, eu não sei como ele está fazendo. Eu não sei como os irmãos conseguem isso, esse fenômeno, mas amém. De qualquer maneira, dá para entender o sentido, né? A preocupação. A preocupação é essa: eu não estou tendo tempo, só que eu não. Ele está considerando que as 8 reuniões elas têm o mesmo peso, elas têm a mesma exigência, sendo que não. Algumas reuniões você pode sim pedir para outros irmãos assumirem, e você tem um tempo, sim, pelo menos, né, de 7 dias, você tem uma noite aí para a sua família. Foi falado da reunião doméstica, né, o tempo da família, é fundamental isso daí. Então, mas como fazer isso sem mostrar, esse é outro princípio, né? Sabe que princípio é esse, irmãos? É aquele lá das 2 tribos de Leia que eles entraram na boa terra, lutaram pela boa terra, depois eles saíram da boa terra, voltaram do outro lado do Jordão, eles erigiram um altar, aí a turma ficou sabendo, que negócio é esse? Aí a turma foi para o outro lado lá querer matar, porque ficaram sabendo que ele erigiu um outro altar lá. Aí quando chegou lá, falou: não, nós só fizemos esse altar aqui para o povo saber que nós pertencemos a vocês, senão os nossos filhos vão saber. Aí, bom, acabou o ano, né? Só que ele deu 2 princípios. Primeiro, aqueles que queriam matar as 2 tribos e meia, aparentemente eles tinham razão. Ficaram sabendo que eles erigiram o altar lá e foram lá destruir. Por outro lado, esses que foram lá deveriam ter avisado os irmãos: irmãos, é o seguinte, nós vamos para lá, nós vamos voltar, mas nós vamos erigir um altar, mas esse altar não é para adoração, nós vamos estar vindo todo ano para cá, nós vamos estar vindo para o lugar que Deus determinou, nós não vamos usar, aquilo lá é só um memorial. Lembra dessa história? Então, o meu princípio, irmãos, eu não posso ir em todas as reuniões, mas por que não tem comunhão? Avisa, irmãos, eu não tenho condição de ir nessa reunião, eu preciso dar o tempo para minha família, certo? E os irmãos ali vão entender isso. Então, é uma questão de bom senso, sim, né? De sabermos ser equilibrados nessa coisa, não querer ser heróis demais. Deus não precisa de heróis, tá, irmãos? Deus precisa de irmãos que façam a vontade dele. Então, vale a pena, assim, comunhão com os irmãos, verificar quais são essas reuniões, ver qual delas você poderia não participar. Por quê? Eu lembro uma vez também um irmão que falou assim: irmão, não vou para a reunião não, porque eu preciso de um tempo familiar. Ele não reunia 8 vezes por semana, não. Ele reunia muito mal, 2 vezes por semana. Mas ele falou que não ia na reunião porque ele ia ficar com a família. Quando nós passamos na casa dele,
Estava ele sozinho diante da televisão, assistindo um jogo lá. Cara, a família dele, ele nem sabia onde estava a família dele. Só que ele usou aquilo ali como uma desculpa, né, para ele mesmo, o ego dele. Aí é outra coisa, entendeu, irmãos? Por isso que o princípio é 8 reuniões, realmente. Se realmente precisa de um dia para a família, comunhão com os irmãos, vê as reuniões, quais são, muda o horário, dê um jeito, deixa de ir para a reunião. Bom, não é pecado não ir na reunião também, né? Tem irmãos que trabalham à noite, tem irmãos que estudam à noite, tem irmãos que não podem participar de todas as reuniões, não é? Agora, por exemplo, o irmão que é responsável, ele tem que, junto com os demais irmãos, ver um horário que ele possa estar reunido. A reunião dos irmãos responsáveis é muito importante, é ou não é? É fundamental. Essa é uma reunião que ele não pode perder. Ele precisa estar presente, porque é uma reunião que vai determinar as coisas. Então, agora outras reuniões, estudo bíblico, outra coisa, ele pode delegar para outras pessoas. Amém? Mesmo grupo familiar, ele pode delegar para outro irmão cuidar do grupo familiar, para ele ter um tempo com a família dele, caso isso seja extremamente necessário, e caso o único dia que ele tenha para a família seja só no dia da reunião do grupo familiar. Irmãos, isso se chama bom senso e comunhão com os demais irmãos. Aí. Se faz necessário a nomeação pública, à igreja dos irmãos responsáveis? Bom, na nossa prática nós ainda não fizemos isso. Por quê? Porque essa questão, principalmente em relação a... Os irmãos responsáveis, eles são constituídos pelo Espírito Santo, certo? E eles são confirmados pelos apóstolos. Ninguém se autodesigna irmão responsável. Eu sou irmão responsável. Não. Isso é algo que o Espírito Santo vai trabalhando. E isso vai sendo evidenciado aos irmãos, pela própria função dele, pela própria responsabilidade dele, por ele ser alguém que ora pela igreja, por ele ser alguém que se sacrifica pela igreja. Irmão, os irmãos sabem. Sabe ou não sabe? O cara pode falar, eu sou teu responsável. Não é não? Não adianta ele se chamar. Ele pode até querer ter esse título, mas os irmãos sabem. Então, na nossa experiência, sim, vai chegar um momento onde serão apresentados para as igrejas quem são os irmãos responsáveis, quem são os presbíteros e quem são os diáconos. Então isso é uma questão de esperar o Espírito Santo trabalhar nos irmãos, confirmar os irmãos, amém? Há testes que precisam ser feitos, né? Nós precisamos passar por testes. São as provas, né? Se para ser diácono ele precisa ser provado, não é? Timóteo fala, ele precisa ser provado, não é simplesmente não dar ele o serviço. Eu lembro o irmão que falava assim, eu tenho um ministério de oferta. Aí o dia que nós fomos no restaurante lá e tal, eu falei, irmão, vocês pagam para mim? Eu lembro para esse irmão, porque eu meio desconfiado dele, né? Falei, o ministério de oferta dele está meio fraco. Quer dizer, o irmão devia ser quem falou assim, irmãos, eu vou pagar tudo, né? Mas ele gritou muito alto, todo mundo ficou assim, uau! Mas na hora da prova mesmo, eu falei, então nós precisamos ser provados, né? Naquilo que nós falamos, naquilo que nós fazemos. Os diáconos, os irmãos responsáveis também vão ser provados. Amém? Então por isso que por enquanto nós ainda não estabelecemos, o Senhor não nos liderou assim, mas o Senhor está nos levando para esse caminho. Claro, quanto mais comunhão nós tivermos, mais nós vamos conhecer melhor a condição das igrejas, quanto que cada um realmente assume a responsabilidade. Tem aqueles irmãos que se chamam irmão responsável, mas não tem compromisso nenhum com a igreja, acaba se tornando um peso para a igreja, não é? Porque ele tem nome de irmão responsável, ele ocupa a posição do responsável, só que ele tem o crachá, mas ele é omisso. Sempre que precisa dele, você não tem ele. Aí é uma prova. Então, não vamos falar que ele não é, mas a prova está mostrando que ele não é. Entendeu? O Senhor está dando para ele oportunidades. E o viver da igreja vai nos dando essas oportunidades. Amém? Você é propósito de Paulo, ele serviu o homem, serviu. O Espírito Santo mandou separar ele. Sim. Quando um presbítero manifesta forte cansaço e deseja sair,
Qual o procedimento? ou irmão responsável, né? Quando um presbítero ou um irmão responsável manifesta forte cansaço e deseja sair, qual o procedimento? Depois de sair, deve ser do ministério, da atividade, do ofício de irmão responsável. Pela experiência, eu diria o seguinte: nós não vamos sobrecarregar esse irmão. Primeiro há irmãos que assumam a responsabilidade da igreja no lugar dele. Se ele simplesmente por cansaço deixar, e a igreja vai ficar na mão de quem? Então os irmãos que estão com ele não podem ser tão leves e falar: não, irmão, vamos dar aposentadoria para você, pode ir embora, pode tirar férias, mas e a igreja? Agora, se há irmãos já assumindo com ele a responsabilidade da igreja, esses irmãos certamente vão, entre aspas, poupá-lo, porém não vão tirar dele a experiência. Os que estão com ele sabem que precisam dele, sabem que ele tem maturidade, ele tem experiência, ele passou por que em momentos muito importantes nós vamos precisar dele. Ao mesmo tempo que, se você alivia a barra dele, você não pode deixar falar assim: não, agora também você se vire, não é? Eu acho que o irmão desse precisaria ser conscientizado da importância dele. O que pode estar acontecendo é que ele está achando que ele não é tão importante mais, e que ele pode simplesmente parar de assumir a responsabilidade dele. Agora, os que estão perto dele é que vão saber, vão discernir, sabendo da maturidade dele, da experiência de vida dele, a constituição da palavra dele, o quanto precisa desse irmão ou não. No nosso meio, nós não temos tantas igrejas com irmãos tão assim idosos, né? Que estão já nessa fase, não é não? Então, é uma questão de perceber, principalmente os que estão perto dele. Amém? Pode diante dos irmãos tirar um pouco a sobrecarga, esse caso de sobrecarga. Lá ele diz: olha, os problemas que a gente tem na igreja, irmão novo, 96 anos, eu só paro se eu agregar. Exato. Mostrar para ele que nós precisamos dele para aperfeiçoar outros irmãos, nós precisamos da experiência dele. E, claro, agora tem um outro caso, que é aquele irmão que é irmão responsável, e ele, o Rondon usa muito o exemplo da galinha que não bota ovo, né? Mas não sai do ninho. Quer dizer, ele quer ter o voto Minerva, ele que tem que determinar tudo, só que ele mesmo não dá fruto para a igreja. Ele não é evidenciado para a igreja como um irmão responsável. Só que ele não, talvez por antiguidade, ele está lá e não quer sair. Ele não visita, ele não prega evangelho, ele não participa das reuniões, ele é o bicho, mas ele é um antigão e ele quer ser irmão responsável. Claro, os que estão com ele têm que ter muita sabedoria, não é? E assumir a responsabilidade da igreja. Ver que a igreja não pode perder a direção, a liderança, não pode perder o suprimento da palavra, porque esse irmão simplesmente não quer fazer nada. Por exemplo, os irmãos querem promover o evangelho, falam: não vou promover não. Não vou promover o evangelho? Fazer o que então? Não é? Os irmãos querem sair para pregar o evangelho, ele fala: não. Os irmãos querem sair para apacentar, e não. Então vou fazer o quê? Nada. Vamos ficar de braço cruzado? Não, quem é responsável sabe que diante de uma situação dessa, eles diante de Deus, eles têm uma comissão, uma responsabilidade, eles vão assumir isso diante de Deus. Esse irmão aí, com ele, fala assim: nos perdoa, mas nós não podemos deixar a igreja sem direção. E é claro, na visitação dos obreiros, dos cooperadores, é uma situação para ser trazida e para se ter comunhão com ele, porque ele ali pode se achar o rei da cocada baiana, que chama, né? Pode se sentir o dono, né, da igreja. Ele não é dono da igreja. A igreja, nós vimos, a igreja é de quem? É de Deus. Né? Os irmãos estão ali para pastorear o rebanho de Deus, e ali mostra em Pedro que não devem ser dominadores do rebanho que foi confiado a eles. Eles não podem ser dominadores. Eles não podem ficar sendo sempre o partido da oposição em relação a tudo que está sendo promovido. Os irmãos querem ir para a conferência e falam: não. Vai submeter um negócio desse? Não é? Você vê, ele está infringindo vários princípios e nós vamos submeter? Não. Então é um outro caso
de irmãos assim que aí não é cansaço, aí é velhice espiritual. Os irmãos são velhos espiritualmente. Eu mesmo já senti cansaço, esse cansaço espiritual, vamos dizer assim. E aí eu descobri que estava fazendo coisa demais, não delegava para os irmãos, né? Não estava desfrutando adequadamente, estava com dificuldade com alguns irmãos também, e aí a vontade foi de sair. Então, na verdade, há tantas razões para explicar o cansaço de alguém em relação ao serviço que ele tem. Então, na verdade, a gente tem que se aproximar desta pessoa e saber o que se passa, né? O que se passa, para que nós possamos reverter, porque pode ser que o cansaço seja apenas sintoma de alguma coisa que esteja acontecendo e que você resolve, conversando, comunhão, distribuindo melhor os serviços, né? E essa aqui é a última, porque o Enio disse que o tempo já está, ele que cuida da programação da gente, aqui de todos nós, dizendo que cessemos. Como podemos ajudar os irmãos? Isso aqui houve, só para lembrar, houve várias perguntas relacionadas à palavra que ministrada pelo César, a ministrada pelo Eliseu, a que eu mencionei hoje pela manhã, perguntas que foram nesses setores, né? E o último setor, que é esse setor das reuniões que foi hoje ministrado, é como podemos ajudar os irmãos a não usarem os celulares como Bíblia, o Inário, esses itens tecnológicos, né? Pois percebemos que muitos se distraem ao receberem uma mensagem no WhatsApp ou no Facebook ou em seu celular durante a reunião. Como fazer? Bom, esse é um serviço de conscientização dos irmãos. Nós não somos donos dos bens dos irmãos, certo? Nós não podemos chegar na reunião, confiscar na porta do local de reuniões, ficar confiscando celular, tablet dos irmãos, certo? Na conferência de jovens nós fazemos isso. Mas é conferência de jovens, é um ambiente de aperfeiçoamento. Aqui a gente poderia fazer isso, sabe? Porque aperfeiçoamento é diferente de reunião da igreja. A conferência de jovens, ela tem um caráter de obra, tem um caráter de aperfeiçoamento. Então nós ali, para ajudar os jovens a se concentrar, nós pedimos para os monitores recolherem os celulares, os tablets durante as reuniões. Nós separamos até menino e menina, nós estamos ali, a gente tem liberdade de fazer tudo. Na reunião da igreja, imagine, o que nós podemos fazer é conscientizar os irmãos. Claro, há vários faixas etárias, né? Os adultos nós conscientizamos. Os jovens e os adolescentes nós monitoramos. Por isso que é importante, no caso dos jovens da igreja e os adolescentes, que com o celular na mão, a gente não sabe se você está lendo a Bíblia ou se está navegando, né, no YouTube ou em algum lugar. Então o que nós precisamos? Colocar irmãos cheios de amor para sentar do lado deles e assistir com eles ali na reunião o que eles têm na mão. Com aquela carinha boa, né? Dá um abraço, deixa eu ver o que você está vendo ali. Com amor, irmão, você chega em qualquer lugar. É uma verdade. E você constrange as pessoas. E você ajuda. Claro, na reunião, por exemplo, se nas reuniões a gente começa a ouvir, no meio da palavra começa a ouvir, né? Ou começa a ouvir os barulhinhos, né? Irmãos, é claro que os irmãos responsáveis precisam dar uma palavra para a igreja. Irmãos, durante a reunião, vamos colocar os celulares. Irmão, se num cinema, as pessoas fazem isso, com respeito aos outros, quanto mais numa reunião da igreja. É uma falta de respeito. Na reunião da igreja, nós não colocarmos um silenciador, um vibrador. É um desrespeito. Desrespeito a quem está ministrando, desrespeito a quem está ouvindo. É um desrespeito. Quer dizer, nós vamos conscientizar os irmãos. Às vezes, os irmãos já estão olhando no celular para ver se está. É bom, mas vale a pena dar uma palavrinha. Se isso está se repetindo, nós vamos conscientizar os irmãos. Claro, não dá para saber se o irmão está usando, na hora do inário, ele está lá com o inário. Você está realmente com o inário, ou ele está em outro lugar. Não é? Ou no WhatsApp. Claro, cada um é dono da sua própria consciência. Mas nós precisamos conscientizar os irmãos. Eu creio que nessa questão aí, o mais importante é conscientizar os irmãos em geral e os mais novos monitorados. Sempre colocar do lado dos irmãos
monitores, irmãs, para sentar junto com eles. Essa é uma negligência nossa também. Nós deixamos eles lá, ficamos julgando os jovens. Estão eles lá, não estão nem aí para a reunião. É uma atitude passiva nossa, de olhar para os irmãos e julgá-los. A atitude ativa é você sair de onde você está, sentar com eles, ficar lá, abraçá-los, amá-los, né? Ajudá-los a participar da reunião. Isso daí é uma outra atitude. Amém? Então, amém, irmãos? É bom esse momento ou não? Importante, né? Essa comunhão, graças a Deus. Vocês veem, né, irmãos? Que o Senhor nos dê muita sabedoria, né? A todos nós. Irmãos, que tal, né? A gente orar 2 a 2, pedindo para o Senhor guardar as igrejas, nos guardar. Amém. Jesus é o Senhor. Os irmãos têm um tempinho, então, uma sugestão para refrescar das perguntas e respostas dentro. Tem um tempinho de piscina, tá bom? Ali a gente vai ficar bem. E depois das 18 às 19 horas, banho. E 19 horas às 20 o jantar, tá bom? Vamos ser pontuais. Ainda dá tempo com uma piscininha. Refrescar as perguntas e respostas, piscina e futebol. Aí alivia tudo. Palavras difíceis de responder. Tá liberado.